Olá a todas, todos e todes. Hoje nós vamos continuar com o módulo 2 e vamos fazer o nosso treinamento sobre a nossa política de diálogo. Aqui a gente não tem uma política de disciplina, é uma política punitivista, né, na hora de tratar com as interrupções ou qualquer tipo de problema que as crianças apresentem ao longo da nossa rotina, de ensino. Então, para isso, a gente vai fazer um treinamento muito importante que auxilia vocês em como lidar com algumas questões que normalmente não são tratadas dessa forma inovadora no ensino formal. Então, vou compartilhar agora a minha tela. Esse treinamento é sobre a política de diálogo da UIL, faz parte do módulo 2. E nós vamos começar falando um pouquinho sobre como vai funcionar isso, e esse treinamento tem muito a ver com o último treinamento que fala sobre gestão de sala de aula. Eu já abri o documento no nosso último vídeo, já mostrei exatamente palavra por palavra que está escrito lá, mas é muito importante e que vocês estejam treinados mesmo para como lidar com determinadas situações, sem grito, sem violência, como sempre usando através do diálogo, de uma comunicação não violenta, né? Para que vocês estejam realmente preparados para lidar com a situação comportamental dentro da instituição. Então, para isso, a gente conta com esse sistema inovador para pensarmos as consequências dos nossos atos, né? Dos nossos enquanto professores, para saber como a gente lida, né? Qual ato que a gente vai ter de reação a determinados comportamentos dos alunos e também dos próprios alunos, os atos dos alunos para conosco, né? E é muito importante a gente passar por esse documento, porque muitas vezes o documento está lá, maravilhoso, na secretaria, escritinho, a gente distribui para os nossos professores no começo do ano letivo, mas vocês acabam não lendo, acabam se esquecendo, então isso é mais como um reforço para ajudar vocês, para vocês terem esse tempo agora, para conseguir realmente absorver o conteúdo que está dentro da política de diálogo da UIL. Então, quais são os benefícios, né, dessa política? Os alunos assumem a responsabilidade pelo seu próprio comportamento, serve como uma válvula de escape para autorreflexão, em vez de uma punição disciplinar inflexível, né? Então, muitas vezes, quando a gente está muito irritado, se a gente, até mesmo nós adultos, né, contando até 10, vocês vão ver bastante disso na aula do treinamento de educação socioemocional, mas às vezes a gente só parar, respirar e contar até 10 já modifica a forma como a gente enxerga o problema, já modifica muito da situação. Então, por isso é muito importante para a criança ter esse tempo também de autorreflexão, né? Serve como uma válvula de escape mesmo, para que ela possa ir até essa linha do diálogo, para que ela possa escrever no livro da consequência, sendo uma consequência boa ou uma consequência ruim. Então, é muito importante que tenha essa autorreflexão. E a gente quer formar um cidadão que tenha autorreflexão, que não precise da reflexão de outros sobre ele necessariamente, para que ele tenha autonomia, né? Então, a autorreflexão, até mesmo quando a gente está lidando com algum tipo de comportamento que não é bem quisto, né? É importante essa autorreflexão sobre isso. Passe valores como introspecção, ou seja, você olhar para dentro, fazer essa autorreflexão, e também a comunicação aberta, saber que ele vai ter um espaço que ele pode, que aquele aluno pode conversar com os educadores sobre o porquê ele agiu daquela forma e como ele está disposto a reverter aquela situação ali. Ou melhorar ainda mais, caso a consequência seja positiva, né? Então, uma comunicação aberta que vai ensinar os alunos maneiras mais saudáveis de lidar com as disputas dentro e fora de sala de aula, né? E quando a gente fala de disputa, a gente já falou um pouquinho disso na educação ambiental, né? Na aula de educação ambiental que a gente teve aqui, parte do treinamento. Os alunos estão o tempo inteiro sendo disputados, né, gente? Tem um mundo aí fora que enxerga aquele aluno não como um ser holístico, como nós ensinamos, né? Como nós enxergamos, mas o mundo da propaganda, um mundo onde grandes empresas querem vender para aquelas crianças ali. E quanto mais alienadas e mais viciadas na propaganda da televisão, melhor. E a gente está disputando esses seres humaninhos
disputando o tipo de seres humanos que a gente quer formar, né? A gente está disputando com esse mercado do lado de fora da UIL. Então, como que esses alunos vão achar maneiras saudáveis de lidar com a agressividade, estímulo e muitas coisas erradas, valores que não são os nossos valores, com novos valores que eles estão tendo acesso. Então, essa comunicação aberta, introspecção, o livro da consequência tem muito a ver com tudo isso. Normaliza a capacidade de expressar emoções, principalmente nos meninos, né? A gente sabe que a gente está numa sociedade patriarcal, machista, que massacra muito, né? E que forma uma masculinidade bem tóxica que atinge aos homens e às mulheres, mais as mulheres, mas também muito aos homens. Então, né, como a gente está pensando numa educação diferente, que não esteja ligado a esses valores e noções masculinistas, né? Estamos tentando entrar com alguma forma de pensamento não binária aqui na UIL também, conforme a gente também vai aprendendo. Então, isso tudo também tem a ver com a normalização da capacidade de expressar as nossas emoções e as emoções dos alunos. Então, demonstrar um sistema democrático que funciona bem, onde todos os alunos têm voz e são ouvidos. Mais uma vez, lembrando o treinamento do Freinet, que acredita que a escola ou que o ambiente de ensino, né, pode ser um ótimo ambiente para você ensinar como deveria ser uma democracia saudável. Então, aí, essa forma de estabelecer o diálogo e uma questão de justiça mesmo, né? Que sempre vai haver uma consequência para os seus atos, sendo eles bons ou ruins. Então, isso faz parte da demonstração do sistema democrático, que funcionaria muito bem. Então, como é que funciona na prática, né? Minha cara ficou laranja, com laranja da Will. Os professores, o professor envia o aluno com comportamento inadequado para preencher a entrada no livro de consequências, nesse caso, inadequado ou adequado, tá, gente? Por exemplo, a ajuda de um colega, conseguir prestar atenção numa coisa que o professor falou enquanto ninguém estava prestando atenção, tudo isso são reforços positivos que você vai dar ali para aquele aluno, né? Na hora e pode enviar ele para a sala do diálogo como uma consequência boa. Então, talvez vamos pensar num prêmio, vamos pensar em alguma coisa positiva que ele vai ganhar por ter tido aquele ato tão legal, uma consequência positiva para um ato positivo também, né? E aí, cada aluno escreve ou desenha uma imagem do que aconteceu, circula a imagem que representa adequadamente suas emoções naquele momento. Eu já mostrei o documento da política do diálogo no último vídeo, que vocês já tiveram acesso. Nós vamos revê-lo presencialmente no nosso treinamento presencial, mas caso vocês queiram também uma outra forma de pesquisa, fica aí o slide para vocês. E o educador responsável vai revisar as entradas, né, da agenda das reuniões e falar sobre a situação com os responsáveis, caso seja necessário, tá, gente? O aluno preenche a outra página de reflexão no livro de consequências para escrever ou desenhar sobre como está se sentindo depois de falar sobre a situação. É muito importante que tenha a entrada no livro da consequência, né? Ou seja, como ele chegou com aquela emoção, e depois a página da reflexão. Então, assim, eu cheguei com essa emoção, teve um diálogo. Como está a minha emoção agora? Depois que eu refleti sobre o assunto, qual foi a consequência dessa reflexão? Então, é muito importante que essas duas páginas sempre estejam conectadas e preenchidas para que o aluno saiba que depois do diálogo, da reflexão, ele vai conseguir evoluir nas práticas dele também, né? E de forma autônoma. Ele, no próprio tempo, através da própria autonomia, vai chegar num resultado melhor. E por que essa documentação é importante? Exatamente por isso. Além dessa autorreflexão, dessa oportunidade de autonomia que o aluno vai ter sobre suas próprias emoções, pode fornecer também para a gente informações sobre ambientes domésticos inseguros, insalubres, às vezes uma agressividade pode ter vindo daí, necessidade de avaliação psicológica, necessidade de intervenção terapêutica, e cada criança terá o seu próprio perfil de aluno, que eu vou mostrar agora como que vai ser esse modelinho de perfil de aluno, onde a gente vai ter o nome, a foto do estudante, que sempre vai ser modificada todo ano, né, ano após ano, para a gente ir vendo a evolução, e a coisa mais linda, observar como esse aluno vai desenvolvendo ao longo dos anos. O ano de matrícula, o último ano que ele vai ficar na UIL,
as forças, as dificuldades, né, que esse aluno vai tendo, tanto numa parte mais subjetiva como numa parte mais objetiva, né, de talentos, por exemplo, de raciocínio lógico ou de escrita, mas também de solidariedade, ou de uma dificuldade de dividir com os amigos. Então, tudo isso pode entrar no perfil do estudante aqui. As habilidades, fala, escrita, compreensão, psicomotricidade, raciocínio lógico e performance em sala no inglês e, como nós tivemos no futuro também, o espanhol. Além disso, tem a parte comportamental, para você escrever, enquanto educador, que observou aquela criança, o que você achar interessante sobre o comportamento dele, ou um perfil de liderança, um perfil mais artístico, se dá muito bem com os outros amigos, faz amizade rápido, é mais introspectivo, precisa muita atenção do professor para algumas atividades, mas para outras não. Então, tudo isso pode ser posto na parte comportamental. Ao longo da sala de aula não se dá muito bem, mas na hora do recreio, na hora de uma atividade fora da sala de aula, é ótima o desempenho daquele aluno ali. Então, tudo isso pode entrar nesse comentário comportamental, e já vou dando essas diquinhas aqui para vocês. E comentários adicionais também, né? Mas principalmente focando na parte familiar daquele aluno, primos, melhores amigos, família, que estejam também matriculados na UIL, porque como a gente está com uma base principalmente comunitária, é muito importante é muito provável que a gente tenha, né, essas famílias e como eles vão se relacionando. Então, esses comentários adicionais podem conter esse tipo de informação também. E aí, fornece informações úteis, né, esse perfil do estudante, do aluno, para que os seus professores conheçam, entendam o seu comportamento. Então, para o próximo ano, o professor vai pegar o perfil daqueles alunos que estão ali, vai dar uma lidinha e já vai conhecer a priori aquele aluno que ele está pegando. Ajuda os professores a criar planos de comportamento individualizados também, né? Olha, eu sei que a força dele é aqui, a dificuldade dele é aqui, eu já sei que ele é bom em psicomotricidade, mas já não é tão bom na parte da escrita. E aí o professor consegue criar atividades individuais, respeitando o tipo de aprendiz que aquele estudante é. E isso serve como um grande auxílio para o educador, né? E fornece motivo pelo qual certas ações são tomadas, né? Então, os responsáveis podem consultar as entradas e quando eles tiverem perguntas sobre seus filhos, ou seja, é muito importante que esse livro da consequência esteja sempre disponível para os responsáveis, assim como o perfil do estudante também. Porque aí os responsáveis podem consultar, olha, ele está esquisito, ele está agindo estranho em casa, não está normal, o comportamento dele modificou. Tem alguma entrada no livro da consequência? Isso tudo serve como para a gente complementar a educação holística que a gente está propondo aqui na organização, onde família e educação sempre estão conectadas, como vocês vão ver um pouquinho mais no nosso programa de família parceira. Aqui a gente deixa para vocês, né, a outra possibilidade de vocês acharem a política do diálogo, caso vocês queiram voltar para aqui, apesar de saber que ela vai estar impressa na nossa secretaria e também vai estar no nosso Google Drive organizadinha, mas caso vocês queiram pesquisar um pouquinho mais, estudar um pouquinho mais, para estarem mais seguros para a sala de aula, também tem essa possibilidade aqui nesse slide. E bem rapidinho, o nosso treinamento de hoje, como eu falei, foi só um complemento, né, para o treinamento anterior, mas que serve para a gente reforçar e como uma oportunidade, já que todos os voluntários têm que obrigatoriamente passar por esses treinamentos para vocês estarem todos seguros para a sala de aula e com um tipo de treinamento uniforme também, serve aí para vocês terem a possibilidade de, mais uma vez, reforçar a ideia de um reforço positivo, da política do diálogo, de saber que as consequências não são somente negativas, mas que as consequências negativas também podem ser feitas a partir do diálogo, que não precisa ser através da lógica punitivista em geral. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse treinamento, que tenha sido útil para vocês. Qualquer dúvida, nós vamos estar disponíveis para o treinamento presencial. E vejo vocês no próximo treinamento do Módulo 2. Beijinho. Tchau, tchau.